Mas a pergunta final que eu tenho é, ainda falando sobre a guerra do Oriente Médio, ontem os países dos BRICS se reuniram para discutir uma solução para a guerra no Oriente Médio. Até aí Israel pode fingir que não está nem aí, nem está ouvindo o que os BRICS estão falando. Mas a verdade é que o presidente Lula e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participaram da reunião e fizeram críticas à ONU. Qual acabou sendo a posição dos BRICS sobre a guerra entre Israel e Hamas? E nos BRICS, vamos lembrar, tem a China apoiando ideológica e politicamente o Hamas e tem a Rússia que pode apoiar operacionalmente com armas. Então não é uma opinião qualquer que se despreze. Qual a tua visão sobre isso? Qual a posição do BRICS? Esquecer que os BRICS passaram por uma recente expansão durante a última cúpula que aconteceu na África do Sul. Então, além dos membros fundadores, Brasil, Rússia, Índia e China, que depois teve a primeira expansão com a África do Sul, agora países. Nós temos o Irã, nós temos a Argentina, a Arábia Saudita, também a Etiópia e o Emirados Árabes Unidos. Então, o Irã, a Arábia Saudita, Emirados Árabes são países diretamente interessados na resolução desse conflito. O Irã mais na continuação da guerra do que na resolução do conflito, mas é um país que está diretamente ligado a essa questão israelo-palestina. A fala do presidente Putin é que a ONU sabota as negociações de paz e tem um viés pró-Ocidente, o que acaba dificultando a resolução da crise humanitária, e também culpou a diplomacia americana pela falha de todas as negociações pacíficas e diplomáticas em detrimento do início de uma nova guerra. O presidente Putin fala que é uma falha tremenda desta política de monopólio que os americanos fizeram da questão Israel-Palestina e apenas mostra que eles não têm mais competência de continuar na liderança da resolução desse conflito, que deveria ser substituída pelos BRICS. Aí ele diz que o Brasil, Rússia, Índia e China e todos os países novos têm a posição econômica e geopolítica de grande importância para tentar seguir adiante com as propostas de paz. Ele não descreveu ao certo quais seriam esses passos, mas a gente vê que o tom de crítica ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos, é sempre muito presente nas falas do presidente Putin, lembrando que ele segue na guerra da Ucrânia há mais de 1 ano e 8 meses. É claro que quando ele fala Ocidente, ele está falando dos Estados Unidos da América. Renato Batista, a sua pergunta ao querido Luca Bassani, que há um sinal meu, vai encurtar a resposta, porque a qualquer momento pode entrar o Major Ben Benoliel. Ben Benoliel, que é o assessor, porta-voz oficial do Exército Israelense. Renato Batista. Oi, Luca, boa noite para você. A minha pergunta é sobre esse papel central que o Qatar está tendo como mediador desse cessar-fogo, dessa troca de reféns e prisioneiros, além de ter sido um país também importante ali para auxiliar na liberação da fronteira em Rafah. O Qatar, todo mundo sabe, é um dos países também que financiou o Hamas, né? Que tem uma proximidade muito grande com esses grupos terroristas. A minha pergunta é, será que esse tipo de acordo que foi intermediado pelo Qatar, ele não foi feito de alguma maneira com o intuito do Qatar fazer com que a sua imagem fique melhor com outros países árabes, tendo em vista também os tratados de Abraão que eram feitos, enfim. Eu queria que você analisasse a questão central aí do Qatar neste conflito todo. Boa tarde, Renato. Sempre bom também encontrá-lo aqui. A gente vê que o Qatar, em outros momentos, até mesmo criou inimizades e cortaram-se as relações diplomáticas entre o Qatar e os outros países do Golfo, a cooperação econômica do Golfo, que inclui Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, por eles terem se colocado numa posição mais próxima aos iranianos, que são inimigos históricos desses países árabes sunitas, majoritariamente com monarquias absolutas, né? E isso complicou muito a vida do Qatar em relação aos seus próprios vizinhos. Isso acabou sendo corrigido durante o ano 2021-22, se eu não me engano, e agora eles estão tentando melhorar cada vez mais a sua influência. Mas é inegável que o Qatar é um dos financiadores do Hamas, conjuntamente com o Irã, e dá retaguarda para os membros sênior do grupo. Inclusive ontem, quando nós falávamos sobre a possibilidade deste acordo dos reféns, a gente disse que o chefe do Hamas, o Ismail Haniyeh, fez todas as suas falas diretamente de Doha. Então eles estão diretamente ligados
com o governo do Catar, que dá uma retaguarda, dá um respaldo para que eles possam agir politicamente, militarmente lá, fazendo os seus planejamentos e estarem também protegidos. Afinal, o interesse de Israel não é eliminar apenas os terroristas, aquelas pessoas de menor importância que estão na faixa de Gaza e lutam pela causa do Hamas, mas também as lideranças que pensam em todos esses ataques terroristas e trazem a instabilidade local para o Oriente Médio. Então a gente vê que o Catar tem sido um país fundamental, tem grandes pretensões geopolíticas regionais, as questões de receber vários esportes famosos do mundo, receber a Copa do Mundo faz parte disso, melhorar a sua imagem, e agora também neste papel de intermediação ele tem o objetivo de voltar a ser mais próximos aos seus vizinhos e aliados históricos em detrimento deste período conturbado que até mesmo a Arábia Saudita e outros países queriam banir a Al Jazeera, que é a rede também de televisão árabe, que é financiada basicamente pelo governo do Catar. Então nós temos várias questões locais que acabam reverberando para a política externa. Pelo menos dessa vez o intermédio foi positivo e esperamos que amanhã possamos retornar aqui para falar sobre a libertação de todos esses reféns, pelo menos 50 reféns, que esperamos há tanto tempo que acontecesse, afinal não deve ser fácil ficar em cativeiros na faixa de Gaza. Luca, que horas são agora aí em Munique? Aqui em Munique, 18 horas 35 minutos e 2 graus Celsius. Então agora são 14 horas 35 minutos e a temperatura um pouco mais elevada. Vamos fazer um pequeno break para o rádio, mas continuamos aqui ao vivo com a pergunta de Diego Tavares para você, aguardando a qualquer momento a entrada do nosso entrevistado, o Major Rafael Rosenstein. Por favor, Diego Tavares, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, boa tarde, um prazer falar contigo. Luca, o Renato trouxe pra gente aqui no começo do programa um dado muito interessante que eu particularmente não sabia, que 40%, cerca de 40% da sociedade israelense não concorda com o acordo de cessar-fogo. Eu queria saber como isso está reverberando aí na Europa, porque se os israelenses, eu acho que quem tem maior parte da sua população, maior parte da população que é mantida refém hoje deve ser israelense, se eles têm essa visão acerca da possibilidade de cessar-fogo, como que está o resto da Europa, que certamente também tem cidadãos lá nas mãos do Hamas, como que isso está reverberando por aí? O pessoal está apoiando isso, claro, dentre os apoiadores de Israel, que nós vemos que tem uma grande parcela da população europeia também que tem se manifestado favorável aos palestinos, até o próprio Hamas. Como que isso está sendo visto aí na Europa? Olha, essa questão ela é muito interessante. Hoje eu estava lendo que os israelenses, desde que souberam que tantas pessoas foram sequestradas, não divulgaram uma lista completa de quem são essas pessoas, quantas são e quais as nacionalidades. Mas foi divulgado que pelo menos 50% são cidadãos com dupla nacionalidade. Portanto, podem ser brasileiros, israelenses, italianos, israelenses, americanos, israelenses, e por aí vai. Então tem um interesse direto dos países europeus, principalmente aqueles com maior número de reféns, que tudo indica é a França, em que haja a liberação desses seus nacionais, até para que isso não prolongue o sofrimento de um cidadão de um país estrangeiro dentro da faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que você levanta esse dado dos 40% que não querem o acordo de cessar-fogo, mas que seja um acordo sem término, sem prazo para acabar. Afinal, nós sabemos que o acordo foi selado apenas por 4 dias, com essa exceção de aumentar um dia a cada 10 reféns a mais que o Hamas libera, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou claro que a guerra continua e que os objetivos do governo israelense e da IDF, das Forças de Defesa de Israel, permanecem os mesmos: eliminar o Hamas e toda a sua administração política da faixa de Gaza.